E aí galera, tudo jóia? Aqui quem fala é o professor Moacir e seguimos na construção do nosso guia de profissões com os nossos queridos ex-alunos que aqui retornam para falar de suas escolhas, comentar realmente como é a vida do estudante universitário, suas profissões e todos os pontos que potencializaram esta escolha para os mesmos. Ou seja, é aqui que você que está em dúvida passa agora a pensar diferente sobre determinadas áreas, determinadas profissões. Galerinha, hoje quero comentar com vocês uma profissão muito conhecida e muito importante. Ah, mas por que muito importante? Porque, galera, nessa profissão, eles pesquisam doenças, suas causas, para posteriormente combatê-las e curá-las. Além disso, realizam diagnósticos, solicitam exames, prescrevem doses e períodos do uso de medicamentos, atuam em programas de prevenção de doenças, prescrevem regimes alimentares, realizam cirurgias, ou seja, eu poderia ficar horas e horas comentando sobre a área de atuação. No entanto, galera, tais justificativas já demonstram a importância e a relevância dessa área no nosso cotidiano. E aí, galera, lógico que vocês já devem ter sacado de qual profissão estou falando. Com certeza eu estou falando da medicina. E como eu não tenho conhecimento da área, quero trazer aqui para explicar um pouquinho dessa magnífica profissão uma ex-aluna do ano de 2007 do Colégio Estadual Humberto de Campos, Mariana Cirotti Borges. Chega mais, Mariana. Olá, E aí? tudo bem? Tudo bom? Oi, gente, tudo bom? Mariana, você está cursando medicina e está em qual ano? No sexto. Sexto ano? Sexto ano. O curso tem um total de quantos anos? De 6 anos. 6 anos, então você está no último último ano. Graças a Deus, quase acabando. Quase acabando, reta final. Reta final. E você faz... Na Unicesumar. Unicesumar, correto? Isso. Bem, vamos para a pergunta clássica, né? Pergunta aqui que não importa o curso, a primeira pergunta sempre é a mesma, né? Então você estava lá no ensino médio, então você acabou em 2007. 2007. 2007. E aí quando você acabou, você estava pensando assim, o que eu vou fazer, né? Vou fazer medicina? Foi assim que funcionou? Não. Não foi? Bem diferente, assim, foi um caminho bem longo até chegar à medicina, né? Eu sempre, desde de criança, de pequenininha, quis fazer letras, né? Eu sempre queria fazer letras e era a profissão que eu sonhava em ter, sempre, vou ser professora, e era português e inglês, assim, sempre bem decidida. E aí eu fiz o ProUni no final do terceiro ano, em 2007, acabei conseguindo a bolsa, sendo aprovada em letras e comecei o curso em 2007. E aí, assim, foi uma grande decepção, porque eu fiquei 6 meses só no curso, eu vi que não tinha nada a ver comigo, que não era a minha área, ao contrário do que eu pensei uma vida toda, assim. E aí deu aquele choque, falei, meu Deus, e agora? Né? Não é letras e eu acho que não é nada dessa área, porque parece que ficou muito estranho, não tá encaixando comigo, não tá legal. Aí em 2008 eu decidi, falei, não, vamos pensar numa outra área, não sei, exatas também não é muito a minha. Eu falei, acho que eu vou tentar uma coisa na biológica. Daí tinha minha irmã também, que já era farmacêutica, e aí eu já convivia na farmácia durante muito tempo. Falei, então vamos tentar farmácia. Em 2008 eu fiz a prova do ProUni de novo, consegui a bolsa de novo e comecei o primeiro ano de farmácia e terminei. Eu fiz de 2009 a 2013. Né? Foram 5 anos de farmácia. Aí no último ano de farmácia, né, o curso de medicina da Unicesumar ainda abriu logo quando eu estava terminando. A minha turma é a segunda que vai se formar. E aí surgiu essa oportunidade, né? Eles estavam abrindo as provas. E eu resolvi prestar o vestibular de medicina, mas foi no susto, assim, porque já tinham sido 5 anos de farmácia, então já tinha sido uma caminhada meio longa, né, exausta, porque todo curso, ele é muito cansativo, de farmácia também não é um curso fácil. E aí eu falei, bom, vamos fazer a prova e tal, fiz a prova numa sexta-feira, me inscrevi na sexta-feira, que era o último dia quando eu tomei a decisão, fiz a prova no domingo e na outra sexta saiu o resultado e assim, foi de repente. Por isso que eu falo assim pra todo mundo que me conhece que não fui eu que escolhi, diferente da maioria dos alunos, que ficam assim, se preparando desde o ensino médio, que fazem cursinho, não foi assim comigo. A medicina me escolheu mesmo, foi diferente o meu caminho, foi um longo caminho até chegar até aqui. E aí foram 6 anos até agora quase terminar. Então
Você já tá, na verdade, então, desde 2008 você tá na universidade. Pô, faz 11 anos que eu tô no Sesumar. Vai fazer 11 agora. Não, então, vamos lá, você começou com letras, né? Foram Daí 6 trocou meses, pra aí eu fiz farmácia, terminei, concluí em 2013. E aí no último ano de farmácia, faltavam 6 meses pra formatura, e eu acabei passando na prova de medicina. E esses primeiros 6 meses eu tive que levar concomitante, porque senão eu perderia os 5 anos da farmácia. Aí eu finalizei farmácia junto com metade do primeiro ano de medicina, então, e aí foi junto, cheguei a fazer um período das duas. Você fez então as duas. Ia de manhã e à tarde pra medicina, e à noite eu ia pras aulas da farmácia, que ainda 6 faltavam. meses nessa Foram vida. 6 meses nessa correria, mas deu certo, graças a Deus. Você é da primeira turma? Eu sou da segunda. Da segunda turma? Sim, a primeira turma se formou agora, eu sou da T2. Ah, tá. Então, ok. Bem, são 6 anos de curso, né? Como você já Isso. falou, né? No seu caso aí são... Não, já tem uma longa jornada. Não de curso de medicina, mas já está estudando, já tem um longo período. Mas vamos lá, vamos pegar aqui no caso da medicina, né? Tá. Então, desses 6 anos de curso, é possível fazer aí um resumão das matérias aí que vocês estudam? Então, tem como fazer, são bastante matérias, mas vamos tentar resumir assim as áreas que a gente estuda, né? Então nós temos anatomia, histologia, fisiologia, toda a parte básica que corresponde aos todos os cursos da área da saúde acabam tendo o mesmo contato. E aí depois a gente acaba focando um pouco mais nas áreas específicas da medicina, né? Então tem diversas especialidades, a gente acaba vendo os conteúdos de cardiologia, de dermatologia, psiquiatria, oftalmologia, são vários conteúdos de várias áreas diferentes, né? Bem, como você disse, né, você tem então algumas matérias que são básicas, Sim, né, da área de biológicos, Isso. né? E como você fez, por exemplo, a primeira graduação em farmácia, você eliminou alguma matéria ou a carga horária não batia? Eu consegui eliminar a patologia e a farmacologia do TCC, fiz só uma vez, graças a Deus, e o restante não por conta do método ser diferente, né? Sim, que sim. aí cada curso foi feito num tipo de método e aí não Então, tinha praticamente você... tudo de novo. Tudo a de carga novo, horária né? é bem maior. Carga tudo horária de é novo. diferente, Desde a então. anatomia, tudo de novo. Bem, como você disse, então, você tem aí as matérias aí, digamos assim, gerais, né? Sim, mais então, comuns a todos os cursos, né? Então, de certa forma, né, talvez aí essa pergunta que eu vou fazer pra você seja daquelas perguntas assim que a maioria das pessoas querem saber, né? Como que funciona a prática em medicina? Tá, então onde eu fiz, né, a gente começa desde o primeiro ano, já começa a ter as aulas práticas, o contato com o paciente, a gente é acompanhado do primeiro ao quarto ano com matérias que lá a gente chama de habilidades, né, clínicas, em que a gente atende os pacientes, aprende a fazer a anamnese, que é todo um roteiro de perguntas, quando o paciente chega no consultório a gente já para treinar o que a gente deve perguntar, como conduzir uma consulta, a parte de exame físico, como examinar um paciente, como ouvir um coração, um pulmão, essa coisa básica, isso vem desde o primeiro ano. O contato é feito tanto com atores durante as aulas, né? Então a faculdade disponibiliza os atores com supervisão de professores e com pacientes reais mesmo. Então desde o primeiro ano a gente já vai para as unidades básicas de saúde, o famoso postinho, e a gente já começa atendendo, contato com o UPA, hospital, e esse contato vai aumentando à medida que a gente vai avançando na faculdade, né? Nos anos do curso. Ah, correto. Bem, qual a sua rotina de estudos? A minha rotina de estudos é grande. Não tenho número de horas certas, assim, mas na medicina eu passei a dormir muito menos do que quando eu fazia farmácia ou outros cursos, porque eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar à noite. Eu não rendo tanto estudando de manhã. Então, assim, eu estudo muito à noite, durante muitas noites, já perdi conta, assim, do tanto que a gente vira estudando. Eu acho que todo curso precisa se dedicar, precisa estudar, é meio clichê falar, medicina tem que estudar muito. Mas realmente a gente tem que estudar muito, muito mesmo. E não sei dizer quantas horas eu passei estudando, eu passo ainda estudando. Mas posso falar assim, quantas horas Quantas que eu eu não durmo, passei né? estudando, quantas horas eu durmo, quantas horas eu vou para uma festa e falo, nossa, não tenho que estudar hoje. Faz muito É tempo. possível? Não, faz bastante tempo. Ah, tá. Aí eu vou, né? Você tem que ir, mas aí você fica sempre com aquele pensamento. Vai Meu Deus, pensando. deveria estar estudando, eu ainda tenho coisa lá para estudar. Exige muita dedicação. Galera, é isso aí. Fazer medicina aí não é pra qualquer um, né? Então, Cheio de dedicação. se você tá aí pensando que vai levar aí, vai pra festa, né? Vai levar na brincadeira, Pode ser que consiga, mas vai ser mais difícil, né? Não Eu vai ser muito acredito que não eficaz, não. consegue. Eu acho que não. Com qualidade, eu acho que não dá. acordar às 10, 11 da manhã, não jamais. Não. Horário regular pra dormir, rotina, acordar tal hora, dormir tal hora. 8 horas de sono é Não, impossível. nunca mais. Faz muito tempo. Faz vários anos.
infelizmente, eu acho que depois continua. Continua, não para Eu mais, acho que né? depois Não. ainda continua, Não, sabe? com certeza. Infelizmente ou felizmente, né? É necessário. É Né? necessário, É na verdade. necessário. Então a gente precisa dos Precisa, profissionais, sim, né? Tem que estar aí Tem que estar bem sempre, preparado. sempre preparado, né? Se acostuma a dormir aí no 1h30, né? Não, um pouco mais, pelo amor de Deus. Mas não dorme, não dorme 6 mais horas, 8 né? horas. Uma vez ouvi um estudo que falava que, embora 8 horas, né, sejam necessárias, né? 6 horas, tipo, você não teria tantos problemas, né? Se você Sim. se adaptasse bem nesse ritmo. Mas os estudos que eles fazem com os profissionais de medicina acaba sendo até engraçado, assim, não é engraçado, mas são assustadores, na verdade, porque nós nos dedicamos a curar as pessoas, dedicamos a nossa vida, a vida das outras pessoas por tanto tempo, e aí eles fazem várias pesquisas da expectativa de vida do médico. E isso vai encurtando os nossos anos de vida, né? Os médicos morrem mais cedo, porque dorme mal e se alimenta mal e bagunça muito a rotina mesmo. Nossa, de certa forma, então, né, você tá trabalhando, tipo, no limite, né? Praticamente. Sim, os médicos trabalham no limite, né? né? É Eu uma acho que profissão. toda área que lida com a saúde, assim, tem muitos horários confusos e Estresse prejudica do muito dia a isso. dia. Exige muito, né? Correto, isso mesmo. Bem, então vamos lá então. No curso de medicina da Unicesumar, como que ele é estruturado? Ele é um currículo tradicional? Como que funciona? Não, a medicina lá ela é diferente da farmácia, por exemplo, e dos outros cursos que o Sesmar oferece, né? Quando eu fiz farmácia era um modelo tradicional, então eu tinha aulas expositivas, o professor, né, ele é o centro do método, a gente assiste às aulas, nós fazíamos provas bimestrais, né? Cada matéria era separadinha, era dia de aula de anatomia, depois a segunda aula era histologia, enfim. E a medicina lá ela é organizada no PBL, que é um outro tipo de método de ensino, que eu particularmente gostei mais, eu que tive a experiência dos dois, que é a aprendizagem baseada em problemas, né? Tem a sigla em inglês, mas não é meu forte não é pronunciar inglês, não. Mas o PBL ele é diferente do tradicional porque nós não temos o foco do ensino focado no professor, né? Ele é focado no aluno. Nós temos também aulas expositivas, temos a supervisão dos professores, mas nós temos sessões, principalmente de tutoriais, né? Que a gente se senta em salas 2 vezes por semana, isso desde o meu primeiro ano eu tive, e é feito discussões de casos clínicos, a gente tirava assim, objetivos para estudar em cima daquele caso clínico, voltava 2 dias depois com todo o conteúdo estudado e aí apresentava isso para o professor e discutia entre a gente, era meio diagnóstico assim, diferencial do House. Aí assistia, a gente estudava e voltava com as respostas corretas para poder executar, né? Então esse método ele é mais centrado no aluno, ele exige que a gente estude em casa e leve isso para o professor também, para uma discussão em grupo. E ele também é interdisciplinar, então eu não tinha, por exemplo, na medicina eu não tive um ano todo de anatomia, um ano todo de histologia, um ano todo de fisiologia. Não, eu tive módulos, né? Esses cursos são organizados em módulos quando usam esse método. E esses módulos eu tinha conteúdo de várias disciplinas juntas. Então eu via o mesmo conteúdo de anatomia várias vezes, eu revi as mesmas matérias várias vezes. Por isso que eu gostei mais do que o tradicional, porque eu achei que ele ajuda a fixar melhor. Ah, sim. Gostei mais. Eu conheço um pouquinho do PBL, né? Não, teve aí uma disciplina que a gente foi pelo PBL, né? Uma disciplina de Química Geral, e eu achei interessante, sabe? Pela a organização que ela... É diferente, por exemplo, assim como você disse, né? O curso de farmácia é um curso, tipo, você tem anatomia o ano inteiro, tem histologia, fisiologia. É como você pegar, por exemplo, uma caixinha, colocar aqui, aqui, né? E talvez no PBL ele consegue, tipo, problematizar todo o conteúdo que você precisa, né? Para que você consiga aí resolver determinados casos. Foi bem isso que eu senti. Eu achei que na farmácia ficava tudo separado em caixinhas, então tinha anatomia no primeiro ano e aí eu não via mais a anatomia até o 5º ano. E na medicina não, como era o PBL, nós tínhamos os módulos com tudo interligado, então nós vimos e revimos as mesmas coisas várias vezes. Então isso ajudou a fixar melhor e ajudou a pensar um pouquinho fora das caixinhas, que o médico ele tem que fazer isso, né? Para fazer um diagnóstico, você ouve uma história, você tem várias informações e você precisa juntar um pouquinho daquilo ali e pegar outra informação, junta com aquela informação, lembra de uma coisa que você viu, outra coisa que você aprendeu para fechar um diagnóstico. Então, acho que para a medicina é uma coisa muito interessante. Sim, existem
diversas universidades que Que adotam utilizam, sim. este método, né? E o interessante é que você trabalha numa equipe, né? Na verdade. Sim. Não é, por exemplo, assim, eu tenho prova, vou estudar para aquela prova especificamente. É mais cansativo o PBL. Você acaba tendo ali uma, digamos assim, né? Cada um contribui com a sua opinião e por fim você acaba tendo um resultado. Eu também, eu gostei desse método. Pelo que você disse também, você Bem gostou. mais Então, vantajoso. provavelmente aí seja um dos métodos que devem ser adotados eu aí. acredito que sim. E não só na medicina, né? Tipo, em outros cursos também, né? Tipo, Ele é mais interessante, eu acho que para os cursos de forma geral, que eu sou meio suspeita para falar, realmente. Mas eu acho que você ir assistir uma aula e voltar para casa, e aí você ter uma prova bimestral, uma semana de provas pesada, aquele monte de prova uma seguida da outra, é um método, que é o que eles utilizam no método tradicional. Mas o PBL eu gostei porque todo dia você se obriga a estudar, porque você tem que ir lá participar das sessões de tutorial, então você tem que devolver aquele conhecimento e você se dedica muito mais e vê e revê as coisas várias vezes. Eu acho que é mais interessante por isso. É, isso mesmo. Bem, de certa forma, quando eu tive conhecimento do PBL, né, o primeiro exemplo que veio foi a medicina. Eu pensei, talvez dá certo pra medicina, né? Mas não dá pra um curso, por exemplo, sei lá, de química. Não, completamente. Dá. Ele dá certo pra todos os cursos, né? Tanto é, por exemplo, que das primeiras situações que nós fomos analisar ali dentro da química foi um caso, né, de um bebê que tinha uma síndrome, né? E aí você teve que usar, por exemplo, o conhecimento de bioquímica, né? Para chegar na parte de energia das mitocôndrias, né? E ali conseguir ali, por exemplo, compreender como era esse funcionamento, né? E depois compreender essa síndrome e depois ter a ideia do porquê que foi desligado os aparelhos daquela situação e tal. É tudo muito interligado. Então, muito interligado, muito interdisciplinar. Muito interessante mesmo. Então, no PBL, né, um dos diferenciais, como eu falei, ele é mais centrado no aluno do que no professor, né? Uma das diferenças é que nós vemos as aulas expositivas, igual no tradicional, mas nós temos o tutorial, né? Que no Sesmar quem faz medicina lá já fica com esse temido tutorial do 1º ao 4º ano, né? Mas que pessoalmente eu achei uma experiência muito boa, apesar de cansativo, enriquecedora demais. E a gente vai para uma sessão de tutorial, né? A gente senta numa mesa em 10, 15 alunos, tem um tutor, que é um professor, que nos passa um caso clínico, nós lemos, levantamos as hipóteses, tipo meio house mesmo, quais seriam as prováveis causas para aquele problema que a gente está vendo. E aí a gente vai para casa, estuda e volta 1 ou 2 dias depois para trazer a devolutiva, né? A gente se reúne de novo para discutir qual era realmente a solução daquele problema, enfim. Fazia isso 2 vezes por semana durante 4 anos. Então acho que foi uma das coisas que eu também gostei muito do PBL, que diferencia do tradicional. Tem ainda, além disso, né, você tem a parte prática, né? Sim. Então, vocês vão no laboratório, né? Sim. Tem laboratório de anatomia, histologia, fisiologia, né? Sim. Então, desses laboratórios, né? O que tem, assim, algum que você considera que é muito importante e será importante aí na formação do médico? Sim. Nós vamos para o laboratório de anatomia, de histologia, né, que geralmente os cursos da saúde fazem, né, tem esses laboratórios também com aulas práticas, mas um laboratório que a gente tem bem legal também, né, que eu tive contato na medicina, que o Sesmar tem, é o Simulab, que a gente chama, que é o laboratório de simulação realística, em que a gente tem uma sala, né, mais ou menos igual a gente está aqui, que o pessoal não está vendo, tem várias câmeras, né, mas está tudo escondido e fica meio Big Brother. Você fica dentro, assim, daquela sala e atrás de um vidro espelhado, então a gente não vê o doutor, que é o que está comandando uma cena. Ele deixa a gente ali dentro daquela salinha com os manequins, né, que são bonecos que... E atrás daquele vidro ele consegue controlar esse boneco. Então ele consegue fazer aquele boneco que ali naquele momento é o nosso paciente precisar da necessidade, por exemplo, de uma intubação, um paciente ter uma parada cardíaca, o paciente ter uma convulsão, e aí ele vai testando a gente, expondo a gente a diversas situações que nós vamos encontrar muito na prática clínica depois de formados, para que a gente aprenda ali naquele ambiente seguro, que é um ambiente em que é possível errar, né? Como se deparar frente a essas situações, como agir rápido, né? Como não travar, o que fazer, quais são os protocolos. E depois a gente senta numa sala e assiste aquela gravação, né? Nós conseguimos ver tudo o que aconteceu naquela cena, quais foram os nossos erros, os nossos acertos,
para tentar sempre melhorar, para que na vida prática esses erros não aconteçam, né? Porque a gente não tem segunda chance, né? Na maioria Então das vezes. é um laboratório bem Foi muito dentro da legal, realidade, assim, foi né? uma tecnologia assim bem diferente, né, que a gente teve, porque geralmente o que eu sabia de aula com manequim é que você treinava no manequim, a massagem cardíaca, mas eu nunca tinha ficado assim, convivido com um boneco que ele começa a suar e chora e fala através da voz de um professor ou de um outro ator que possa ter ido gravar. Um boneco que convulsiona, um boneco que chega com uma história de que aquele paciente está infartando, e aí você começa a fazer tudo para um infarto, de repente você olha e fala, ah, meu Deus, parou. Né? E aí você consegue treinar isso num ambiente seguro, né? Isso que eu acho mais legal. Porque você pode errar, corrigir teu erro ali, e isso já ficar medular mesmo na nossa cabeça para quando se deparar com situações de urgência e emergência que não dá para errar e não dá para pensar muito, já saber o que fazer. Então achei que foi uma das coisas mais legais, assim, que foi implantada na faculdade. Tem que pensar rápido, Tem né? que pensar, não dá pra... Tá, esse laboratório, quando você, por exemplo, está nesse laboratório, é você sozinha, uma equipe? Então, nesse laboratório a gente vai, nós vamos, né? Nós temos aula prática com o professor. Primeiro ele passa uma teoria, por exemplo, nós vamos falar sobre uma parada cardiorrespiratória. Então, o que é, como é que acontece, como é que a gente reconhece, qual que é o protocolo, o que deve ser feito, qual que é a última diretriz, né? Eles nos ensinam isso. E depois que ele faz uma explanação teórica daquele tema, nós vamos treinar a parte prática. Às vezes a gente treina, então, como fazer uma intubação, como fazer a massagem cardíaca, várias outras coisas, né? Porque a gente faz isso desde o 4º ano. Então, toda semana nós estamos lá, faz 3 anos. E depois a gente entra na cena, né? E é realmente uma cena que você não entra sozinho, entra um dos alunos como médico, os outros alunos daquele grupo, eles entram como seus auxiliares, né? Foi assim até agora, na metade do 6º ano. E aí a gente desenvolve aquela cena, o doutor que está do outro lado do vidro é quem comanda, quem vai dizer se o teu boneco vai melhorar ou vai piorar de acordo com o que você está fazendo certo ou errado. E outra coisa bem legal foi que agora, na metade do ano pra frente, na fase final do Simulab, nós interagimos em uma parceria com o curso de enfermagem de lá. Então, como o médico não trabalha sozinho de jeito nenhum, nós precisamos muito da equipe de enfermagem, e a equipe de enfermagem também precisa estar muito bem preparada, assim como nós. O legal é que esse laboratório é utilizado pelos 2 cursos. Então, nós entramos sozinhos, né, nós da medicina. Entramos como o médico mesmo da cena, com o paciente, com o caso grave, com as possíveis complicações, e 4, 3 alunos, dependendo do caso, do curso de enfermagem, para que seja a nossa equipe ali naquele momento, né? Então, os 2 cursos treinam juntos. É bem legal isso. Interessante. Legal. Bem, ainda sobre a parte prática, né? E os estágios de medicina? Então, nós fazemos estágio desde os primeiros anos nas unidades básicas de saúde, né, que são os postos de saúde. Nós fazemos nas UPAs também, né, que são as unidades de pronto atendimento. Hospitais também, tanto a parte clínica quanto a parte cirúrgica, nós fazemos nos hospitais de Maringá também. E no 6º ano, além dessas outras práticas, nós temos o estágio que eu estou agora, né, inclusive, que é o do SAMU, né, que é a parte de urgência e emergência. E CIAT também, que foi uma coisa bem legal, que nós conseguimos que geralmente também a maioria das faculdades acaba que não tem o acesso ao CIAT, né, por ser um ambiente militar, um órgão estadual, corpo de bombeiros, então tem um pouquinho mais de regras, mas que para nós também está sendo bem legal e de muita valia, né? Agora você está fazendo no CIAT. SAMU e CIAT. No SAMU e no CIAT. SAMU e CIAT. Quanto tempo? Nós passamos 6 semanas. 6 semanas. De SAMU e CIAT. E depois deste, parte para onde agora? Porque assim, o 5º e o 6º ano, que é o famoso internato, nós vamos rodando entre os estágios, né? Então são 6 semanas de um, 8 semanas de outro, e vai passando pelas áreas. O último que falta para nós agora é a saúde coletiva. Então nós vamos para os postos de saúde de novo, vamos estudar essa parte de SUS, né? Revisar toda a parte de prevenção da família, de prevenção de doenças. Novamente, volta para o posto de saúde, vai mais calmo. Começa e termina, então, né? Isso. Começa no posto e termina no posto. Lá. O meu grupo vai ser bem isso. Começou na unidade, termina. Mas volta agora com muito mais experiência, né? Sim. Depois de tantos estágios, né? Que é muito importante dentro do curso de medicina. Você volta com muito mais conhecimentos. Dando sequência, então, Mariana. De todo esse período, né? Vocês têm lá, vamos separar assim entre ciclo básico e ciclo clínico, né? Então, dentro do ciclo básico e o ciclo clínico,
Quais foram, então, as matérias que você mais gostou de cada ciclo? Tá. Então, assim, a do básico eu já tinha visto algumas na farmácia, né? Então eu gostava muito, por exemplo, de anatomia. Eu sempre achei muito interessante, porque a gente conseguia ver tudo. É muito diferente quando você imagina o seu corpo, você imagina como funciona e você vê os órgãos e você toca o órgão, você toca o cérebro. É muito... Pra mim foi emocionante. Pra algumas pessoas dá nojo, é estranho, dá medo, mas pra mim a anatomia foi uma coisa bem legal, das básicas, que eu gostei bastante. Agora, da parte clínica, eu acho que é mais fácil falar o que, sim, que eu não gostei, porque eu gostei de quase tudo, assim, que eu vi da clínica mesmo. Eu sou bem suspeita pra falar da medicina. O que você não gostou da clínica? Eu acho que não é que nem que eu não gostei, eu não sou muito da cirurgia. Como eu sou uma pessoa que falo demais, eu gosto de falar, gosto de interagir com o paciente, a cirurgia, pra mim, a área cirúrgica já não era muito interessante. Né? Isso de entrar e o paciente, você vê ele antes da cirurgia, depois o paciente tá sedado, não tem muito contato, já não era muito não fez muito meu tipo. Pra mim já é mais a parte clínica mesmo. Agora, das matérias, eu acho que eu gostei de todas, assim. De certa forma, a gente acaba tendo afinidade, sim, né, tem por mais algumas afinidades áreas, por né, algumas, né, mas eu gostei de quase todas. A parte cirúrgica não foi a que você... não tive muita paixão pela parte cirúrgica, mas as áreas clínicas eu acho que todas. Assim. Tá certo. Bem, de certa forma, né, sabemos então quem que é um médico, né, o que é ser médico, na verdade, né. Mas assim, tem como fazer um resumo, assim, das principais áreas de atuação? Sim, então, primeira coisa que a gente tem que pensar é que o médico ele sai da faculdade como um clínico geral e ele pode ser tanto um clínico, então atuar nas áreas de clínica mesmo, cardiologia, dermatologia, ginecologia, obstetrícia, psiquiatria, ou ele pode ir para a área de cirurgia, né? E aí cirurgia ele pode ser um cirurgião geral, pode ser um cirurgião de cabeça e pescoço, cirurgião gástrico, enfim, tem outras especialidades. E tem a parte da docência também, né, que sempre é um caminho, a pesquisa também. Pode trabalhar tanto em setor público quanto privado, né? Então existe a carreira de médico de família e comunidade, que são os médicos de programa de saúde da família, que atuam no setor público, né, no SUS, e privado, tanto nas suas clínicas, em uma clínica que você tenha, ou no hospital, enfim, tem uma infinidade de área, é bem extensa. É muito extensa mesmo, né? A atuação do médico ela é bem ampla, né, nesse caso. Tava lendo um pouquinho, né, alguma coisa na internet, e aí me veio uma dúvida entre a especialidade e a especialização. Como é? A medicina, assim, ela é bem confusa nessas partes, nessas divisões que ela tem, porque quando eu entrei, pessoalmente, assim, também fiquei bem perdida. Na faculdade, para começar a entender assim, o que é residência, especialização, a gente tem que vir desde lá do primeiro ano, né? Do primeiro ao quarto ano, então, nós temos as matérias, as disciplinas práticas, as teóricas. No quinto e no sexto ano, a gente entra numa fase que é chamada de internato, que eu acho que o pessoal vai lembrar mais por conta de Grey's, né? Quem assistiu Grey's Anatomy lembra dos internos, que é mais ou menos aquilo. É uma realidade dentro de hospital, uma parte bem prática, de postos de saúde, um contato bem prático mesmo, e que a parte teórica a gente acaba tendo as aulas dentro dos estágios, mas é uma vivência maior da prática, que é então no quinto e no sexto ano. Depois que a gente termina o sexto ano, então sai formado como um médico clínico geral, e esse médico ele pode então escolher o caminho, ou ele continua como um clínico geral, e aí ele pode trabalhar em plantões, tanto no serviço público quanto privado também, ou ir por um outro caminho que seria a especialização, né, ou a residência, que aí, assim, a residência, ela vai depender de qual área vai ser a escolhida. Porque nós temos áreas que têm acesso direto. Por exemplo, eu posso fazer uma prova para ser ginecologista e obstetra. Então, eu faço uma prova de residência, mais uma prova na vida. E aí você disputa as vagas, geralmente são poucas vagas, né? Vários hospitais ofertam. E aí eu vou ser ginecologista e obstetra. Então, eu vou precisar de mais 3 anos de estudo, né? São as áreas que a gente fala que tem acesso direto. Pediatria, psiquiatria, dermatologia, precisam de mais 3 anos de estudo, passou na prova, pode fazer a especialização. Já algumas residências, elas exigem um pré-requisito, ainda por cima. Então, você terminou primeira, quarta, terminou internato, se formou, aí você quer, por exemplo, deixa eu pegar uma endocrinologia. Endocrinologia, você precisa fazer primeiro uma residência de 2 anos, que é de clínica médica, e depois de terminar a clínica médica, precisa passar numa outra prova de endocrinologia e aí fazer mais 2 anos de endocrinologia. Né? Então, assim, algumas áreas, a partir do momento que você terminou o sexto ano, você pode prestar a prova de residência e se especializar.
Outras você precisa de uma especialização base, digamos assim, que é a clínica médica, e mais uma especialização voltada para a área que você quer mesmo. E depois de tudo isso, ainda tem a prova de título, né? Você faz a prova de título das sociedades, né? Então, a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, por exemplo, para que você tenha um título de especialista daquela área, né? Ou seja, se resume... São muitos anos. Se resume a provas, estudos, Sim, né? Então... são bastante. Mariana, eu dei uma olhada, né? Uhum. Uma pesquisada mais ou menos aí básica por cima, né? E aí eu vi que no Brasil, por exemplo, você tem aí, né, muitos profissionais, né, que partiram ali para a pediatria, partiram, por exemplo, na parte da ginecologia, né? Alguns são obstetras. E você já decidiu qual área você pretende seguir? Mas antes de você responder essa pergunta, vamos esclarecer, por exemplo, qual que é a diferença então do ginecologista e do obstetra? É porque algumas especialidades ela tem dois nomes, por exemplo, ginecologia e obstetrícia, né? Então, assim, quem faz a residência de ginecologia, ela faz a residência de ginecologia e obstetrícia, que são 3 anos. Depois que terminou a residência, eu posso optar, por exemplo, por abrir um consultório ou trabalhar algum serviço que eu vou atender, por exemplo, só a saúde da mulher. Então, eu vou cuidar da parte da saúde da mulher e quando ela engravidar, eu posso fazer o pré-natal e acompanhar essa mãe, e fazer o parto, fazer a cesárea, ou eu posso optar por ser somente uma ginecologista e quando envolver o bebê, a parte da obstetrícia em si, de parto, de gestação, eu posso optar também por não atender. Existem profissionais, não é muito comum, o mais comum é que quem faça ginecologia e obstetrícia atenda a mulher como um todo, a parte da gestação, do bebê, porém, pode acontecer de um profissional querer fazer só a parte da ginecologia ou também preferir fazer só a parte da obstetrícia, né? Fez a residência completa, porém não quer atender a parte de ginecologia em si, quer ficar mais com os partos e as gestações. Bem, então a formação é a mesma, né? É a mesma, são 3 anos. Você termina os 6 anos de medicina, faz uma prova, passando a prova você tem os 3 anos da residência de ginecologia e obstetrícia. Essa é uma das que não exige um pré-requisito antes. Bem você entendido. pode ir direto. Bem, agora voltando à pergunta, voltando à pergunta, né? E aí, dentre essas várias áreas, né, para onde que você pretende aí seguir? Então, eu entrei na medicina gostando muito da dermatologia, era uma paixão assim. No meio do caminho eu me apaixonei demais pela pediatria. Eu acho que quem me tem no Facebook sabe que eu sou louca por criança. Eu vivo postando quando eu vejo eles, porque eu acho muito fofo, é uma das áreas que eu mais gostei. A psiquiatria também, nós ali, a maioria das faculdades acaba que o pessoal não tem muito contato, mas a nossa parte de psiquiatria foi muito apaixonante também, me apaixonei demais. E aí eu fiquei nessa dúvida, que eram as 3 que eu mais gostava, pediatria, psiquiatria e dermatologia. Mas eu acabei que eu finalizei com a... Quando você termina a faculdade, Isso. então você sai como? Clínico geral. Clínico geral. Aí eu posso trabalhar, fazer os plantões, tudo. A gente faz pequenos procedimentos cirúrgicos também. Tem todas as habilidades que a gente fica capacitado por conta da faculdade de medicina como um todo. Mas para dizer que eu sou cirurgiã, por exemplo, eu teria que fazer a residência de cirurgião, um passo a mais ainda. Tá. Bem, mas a questão é, então, depois que você termina, então, ali o 6º ano, aí você já faz a inscrição num conselho. Isso. No CRM? Nós vamos nos inscrever. Isso, no CRM, que é o Conselho Regional de Medicina. Tá. E essa inscrição, ela vale pro Brasil inteiro? Não, o CRM ele é estadual. Então eu vou ter, por exemplo, um CRM do Paraná. Né? Aí eu posso atender no outro estado, desde que isso seja num período que seja respeitado, acho que de 30 dias agora, o último que está valendo. E se passar disso, aí não é válido. Eu preciso de um outro CRM daquele estado para continuar atendendo. Então cada estado tem o seu CRM. Isso. Muito bem explicado. Não é nacional. Às vezes, Mariana, você tem aquele estudante que ele tentou ali, né, várias vezes, né, tentou lá fazer nas estaduais, nas federais, particulares. Na verdade, no Brasil, né, todas as universidades, elas são concorridas. Né? Sim. Então, tanto quando você faz, por exemplo, para federal, para estadual, você faz na particular, tem concorrência em todas. Para todos os lados. E às vezes ele acaba buscando aí, né, fazer esse curso fora do Brasil, né, por questões talvez, né, pessoais, né, nunca se sabe. Mas a dúvida é, né, se você faz essa escolha de fazer fora do Brasil, né, por exemplo, sei lá, nos países aqui mesmo sul-americanos, né, Paraguai, Bolívia, Argentina, depois que ele termina a faculdade, ele pode atuar no Brasil? Existem daí 2 caminhos, né? Se ele terminar lá, no outro país, ele precisa fazer uma prova, que é o Revalida, ele precisa ser aprovado
para que daí ele tenha o CRM daqui e possa atuar aqui como médico brasileiro. Ou então, antes de concluir a faculdade fora do país, ele pode tentar uma transferência externa, né, que a gente fala, para terminar essa faculdade no Brasil. Porque daí ele vai sair com o diploma daqui e aí vai seguir o mesmo caminho que nós, né? Mudou um pouquinho isso com a questão dos mais médicos, né? Que aí acaba tendo a chance dos profissionais trabalharem mesmo que ainda não tenham o Revalida. Mas o mais médico, ele é específico para a formação de um país único ou ele vale para os demais? Inclusive, o mais médicos, a criação dele foi feita pensando, né, o que o programa descreve nos médicos brasileiros, né? Então, nós teríamos a prioridade na escolha, no cadastro, na tentativa de vagas do programa. Mas ele não tem um local específico, assim, que só pode vir, por exemplo, um médico de Cuba. Não é assim, né? Mas o que ele caracteriza é que o médico que se formou fora, ele não tem o Revalida, mesmo que ele não tenha, ele pode exercer atuar, dentro deste programa, isso. Sim. Ele não pode se formar lá, não ter o Revalida e vir para o Brasil fora desse programa, mas no programa do governo que tem agora pode. Bem, já que você comentou então sobre esse programa Mais Médicos, né? Então, essa dúvida talvez não seja só a minha, né? Sim. Por isso que eu até perguntei, né? Se ele era específico para médicos de algum país e tal. Então, como que funciona esse programa? Ele é um programa do governo federal, né? Que o principal objetivo, o foco é levar os médicos, né? A maior quantidade de local possível. É meio difícil falar desse programa, cada um tem uma opinião sobre ele, né? Na verdade, a maioria dos médicos acabam que não concordam, só com essa medida de aumentar médicos e não aumentar a estrutura, né? Porque senão também não tem como resolver os problemas. Mas ele não é exclusivo de nenhum país, né? Na verdade, o que descreve no programa é que foi criado com a intenção de que os próprios médicos brasileiros se inscrevessem, se candidatassem para esse cargo e fossem até as áreas onde acaba que tem menos médicos, né? Acaba tendo menos médicos. Porém, teve uma participação muito forte dos médicos cubanos e que nesses casos de médicos formados nos outros países, né, eles não precisam então do Revalida para participar deste programa, mas ele não pode atuar no Brasil se não for sem o Revalida, se ele não estiver dentro do programa do governo federal. Ele é um programa federal? Tem um prazo máximo? Ele tem um prazo de contratual, eu não vou saber te dizer exatamente como, porque eu nunca me inscrevi, então assim, nunca li totalmente a lei e as regras, mas ele é um programa que tem um prazo de contrato desse médico. E você pode partir para esse programa a partir de qual ano? Não, de quando você termina, a partir do sexto. Então, por exemplo, a partir do sexto ano, você faz para o programa... Você é um clínico geral, você pode se inscrever, e aí existem várias regiões do país, onde abre uma vaga, às vezes uma determinada região que você queira não tem, outra região tem, você se inscreve, e aí os médicos vão ser direcionados para os locais que há mais necessidade de profissional, né? Locais que geralmente não há tanto médico. Cidades mais distantes, afastados, porque geralmente o pessoal termina e aí como tem uma área muito grande, uma gama muito grande de especialidades, o pessoal vai fazer residência, a maioria vai se especializar e quer cidades maiores, né? Porque tem mais campo. Então as cidades menores, as cidades mais afastadas, acaba que os médicos têm menos interesse, né, nessas cidades. Então foi uma forma do governo tentar, né, pelo que eles descrevem no programa, melhorar a disponibilidade de médicos nesses locais. De certa forma, você falou uma coisa interessante, porque a gente pensa assim, tipo, mais médicos, mas a gente precisa também de mais médicos, mais estruturas, é um programa, né? É uma ideia interessante, né? Pra mim, assim, cada um tem uma opinião, assim, sobre o programa, é bem controverso. A minha opinião é que realmente existe necessidade de um incentivo, que muitas cidades, às vezes, os médicos não querem mesmo ir, mas não é que não quer ir, né? Não quer ir porque falta estrutura, porque não adianta a gente estarmos lá e não termos como agir, como cuidar de um paciente, como ter uma estrutura básica, né? Então, é importante ter os médicos nesses locais, mas era importante que tivesse as estruturas necessárias, né? Senão não tem como. Correto. É diferente do MacGyver, na medicina não tem como, não dá pra fazer gambiarra. Não dá pra viver de gambiarra. Tem que ser muito sério. A gente até tenta, se precisar, mas... Faz com que tem, mas o ideal é que... Tá brincando aqui, mas na verdade é uma coisa muito séria. Muito sério. Muito sério. Bem, vamos lá então. Às vezes a pessoa sente alguma coisa, fala assim, eu tô mal, né, mãe, assim aqui, né? Fala assim, mas eu vou na farmácia ali, comprar tal remédio, eu já tomei uma vez, funcionou. Meu vizinho tomou. Meu vizinho, eu liguei pra minha tia, ela falou assim, toma tantos dias que funciona. Isso essa automedicação, né, é um problema na medicina, né? Por quê?
Essa automedicação era um problema na medicina, era um problema que eu já enfrentava na farmácia, quando na outra graduação a gente sempre fazia trabalhos disso com a população também, para tentar conscientizar, porque tem um risco tanto pro paciente naquele momento, a gente acha que, mas é um paracetamol, mas é tal coisa. Só que toda medicação, ela tem os efeitos adversos, né? Ela tem uma série de riscos que ela pode causar e com certeza não é o indicado a automedicação. E fora esses riscos que a gente pensa, nossa, vou passar mal, vou sentir alguma coisa, não só esse mal agora que ele pode causar algum sintoma físico, alguma alteração nesse momento, mas uma das grandes preocupações da automedicação é a questão dos antibióticos, né? O pessoal ficou bem bravo quando chegou essa regulamentação de, não pode usar o antibiótico sem a prescrição médica, nossa, mas era tão assim, começou a doer minha garganta, eu vou tomar amoxicilina, né? Mas assim, foi feito pra evitar isso, né? Porque muitas vezes você pensa que você vai tomar um medicamento agora, pode ser que não te cause nenhum efeito adverso agora, não gere nenhum malefício pra você neste momento, né? Até sare, você pode se curar daquela doença, porém isso a longo prazo, não só pra você, mas pra todo o seu ambiente, pros seus filhos e pra toda a população que ainda vai vir, pode gerar um problema muito maior. O antibiótico mesmo, se tudo continuasse da forma como estava, a gente acaba desenvolvendo bactérias super resistentes, a super infecções. Tem muitos danos. Tem danos tanto no momento que você usa, que você pode ter reações, quanto a longo prazo, né? Pela parte da resistência. Então não é indicado de forma nenhuma. Eu fiz essa pergunta também porque esses dias atrás estava pesquisando e eu vi que existem, por exemplo, alguns antibióticos que os médicos eles nem receitam. Porque se eles receitarem, tipo, as bactérias, elas conseguem ali adquirir uma resistência e você não tem mais nada que controle, né? A gente sempre tenta começar o tratamento com antibiótico e assim, às vezes a gente fala, nossa, é uma infecção de urina, mas tal medicação, na nossa cabeça já fica pela prática que a gente vai adquirindo e pelo conhecimento teórico também, que o que a gente usava uns anos atrás, agora a gente já não consegue usar mais porque as bactérias vão ser resistentes. Às vezes a gente pega exames de pacientes e, meu Deus, é uma infecção de urina, mas é uma bactéria que é resistente a quase tudo. Então é algo que é muito sério, né? E que como medicamento, como eu também vi do outro lado da farmácia, o medicamento ele demora muitos anos para ser descoberto, muitos anos para se desenvolver e chegar na prateleira de uma farmácia. Então, assim, se continuar desenfreado, automedicação, resistência, chega um momento que não tem mais com o que tratar. Né? Isso tem alguma relação com as superbactérias que Isso, acontecem nos hospitais também? É a forma que o pessoal usa pra comunicar, pra divulgar, né? E tá bem relacionado, né? Tem muita bactéria resistente. Pode causar morte. Sim, porque chega num ponto que a gente não consegue tratar quase nada ou nada, né? Galerinha, fica a dica aí, ó. A automedicação não funciona. Bem, chegando agora ao término do curso, né? Vamos lá, né? 2007, 8, 9, 10. Chegamos aí em 2018, chegamos ao término do curso. Bem, correspondeu aí às suas expectativas? Superou. Agora sim? Superou. Sim, agora sim. Agora sim? Não era o que eu pensava de início, nunca imaginei. Achava que eu nem conseguiria, assim, sempre tive aquela coisa de, não, cirurgia, ver sangue. Achava que não era pra mim. Mas agora realmente eu sei que eu não conseguiria, assim, fazer outra coisa. Me apaixonei muito pelo curso, sou suspeita pra falar. É que é interessante porque você foi destacando aí, né, as letras, né, farmácia. Sim, e depois agora medicina, então não veio, por exemplo, foi uma coisa, tipo, vamos dizer assim, uma coisa nova, na verdade, né? A maioria dos meus colegas de classe, eles fizeram um cursinho, né, vários anos, porque já era algo que eles queriam há muito tempo, e eu não, assim, né, meio que caiu. Então você nunca gostou, na verdade, dessa parte de cirurgias, né? Desde antes, né? Como você disse aqui. Não, era o meu medo, na verdade. Todo mundo acha que entra com medo de alguma coisa. Será que eu vou conseguir anatomia, alguma coisa, né? Eu até vi um dos vídeos, alguém comentou, meu Deus, achei que eu não ia conseguir ver anatomia. O meu medo era a parte da cirurgia. Eu falava, gente, eu vou passar mal, como é que eu vou ver aquilo? Meu Deus, estão costurando alguém, estão abrindo alguém, não. E aí, assim, na primeira vez que a gente vê e fica com medo, não sabe direito como é que vai ser, mas depois acabei me adaptando, me acostumando, gostei, mas não é algo que eu faria todo dia. Acho que mais pelo contato com o paciente mesmo, não pelo medo da cirurgia. Bem, eu sei que dessa parte é uma coisa que eu tenho certeza, você tem certeza que você não ia querer. Eu não faria. Não é muito aquela coisa do... Como eu disse já dias atrás, né, quando eu vejo sangue, minha mão fica mole. Não dá, então não dá. Eu já sei que eu não conseguiria. Mas tem gente que às vezes fica com medo, fala, nossa, eu queria muito medicina, mas aí eu não vou conseguir porque eu acho que eu vou passar mal. Mas isso é costume. Parece que não, mas você vai acostumar. Então é possível, na verdade, a pessoa ter um medo e conseguir. Sim, a primeira vez que eu falei, nossa,
sutura, vão dar ponto, meu Deus. E depois acaba que se torna uma coisa natural, uma coisa do cotidiano, que a gente vê muito e que faz muito, e aí, né, você para de passar mal. Então, não acho que até importante falar isso. Não deve ser uma das causas para você, um dos motivos, na verdade, para você excluir a medicina como uma das suas opções, não. Que dá para vencer esse problema aí. Vamos lá. Bem, dando sequência ainda, né, ao seu término da graduação, quais foram as lições aí que você poderia dizer, assim, foram aquelas mais valiosas, né, que você aprendeu nessa fase e que poderia compartilhar aí com todos nós que estamos aqui acompanhando? É amplo, quais as lições, né, mais valiosas. Primeiro que eu, de novo, né, sou suspeita para falar da medicina como um todo, eu realmente me apaixonei muito. Eu acho que é uma profissão que vale muito a pena. Nós temos muitas derrotas ao longo da profissão. Cada dia que nós encontramos diversos pacientes e nem sempre a gente ganha, nem sempre a medicina consegue ter um sucesso. Só que, apesar de muitas derrotas, nós temos muitas vitórias e cada paciente que a gente consegue ajudar, mesmo que a gente não consiga curar a doença dele, cada paciente que a gente consegue ajudar, que a gente consegue confortar, prestar um atendimento adequado, é muito gratificante. Então é uma profissão muito gratificante. Tem gente que, quando a gente fala assim, medicina é uma missão, algumas pessoas ficam bravas. Não é ciência, não sei o quê. É uma ciência, é um ensino, a gente precisa se dedicar muito, estudar muito. Claro que nós somos humanos, todo mundo acaba estando sujeito a erros, mas a gente trabalha muito, estuda muito para que isso não aconteça, porque nós estamos lidando com vidas, então não dá para errar, né? Acho que essa é uma das grandes pressões. Mas, ao mesmo tempo, para mim é uma missão, né? Desde quando você entra, você acaba renunciando a algumas coisas, desde um fim de semana com a família, a sentar e ver um filme com alguém, ao invés de estudar, né? Você tem que estar estudando, não pode estar lá. É um caminho de muitas renúncias, mas é um caminho que vale muito a pena, que cada resultado que você consegue é muito gratificante. Certo. Bem, para finalizar, assim, né, o aluno, o estudante, né, às vezes ele tem em mente assim, eu quero fazer tal curso, eu até poderia fazer medicina, mas é muito concorrido, então eu vou partir para tal curso. Ou, por exemplo, assim, eu quero fazer, tipo, sei lá, vamos pegar um curso qualquer, engenharia. Mas a minha família quer que eu seja médico, mas eu não quero ser médico, eu quero fazer engenharia. O que você diria aí para um estudante nessa situação? Não faça. Não faça. Não, acho que a mensagem mais importante é não ter medo de errar na escolha quando você sai do terceiro ano. A gente ainda sai muito cru, com tudo muito confuso na cabeça. Eu mesmo quis uma coisa a vida inteira e depois eu fui para um caminho totalmente diferente, acabei me encontrando. Então todo mundo vai se encontrar em alguma coisa, né? Não se cobre demais por às vezes errar na escolha, perder meio ano, perder um ano. Nada é perdido, esse conhecimento que você viu, você vai usar para outras coisas. Mas para a medicina em si, é o clichê falar, mas exige muita dedicação, exige muito estudo, não só essa parte de dedicação de estudo, enfim, mas a parte emocional, né? A medicina é um curso que ela exige muito da nossa parte emocional, porque a gente lida com coisas boas, mas com muitas coisas tristes, com muitas coisas que exigem muito desse nosso lado emocional. Então, não faça se não for algo que você realmente ama ou que você acredita que você nasceu para isso. Correto. Bem, Mariana, agora para finalizar mesmo aí, né, a pergunta aí que muita gente está pensando, né? Eu vou fazer a pergunta, lógico, né? Mariana, muito séria, hein? Presta atenção. Dr. House ou Grey's Anatomy? Então, eu prefiro mais o House, né? Grey's Anatomy eu acho que parece mais um pouco com... Na verdade, das duas, eu prefiro mais ainda uma terceira, né? Que não estava na pergunta. Acho que muita gente não sei se lembra. Talvez você se lembre do Plantão Médico. Sim, né? Lembro. Que eu acho que é uma das mais realistas que tem. Que passa mais a rotina do dia a dia. Porque Grey's é legal porque tem toda a história de romance, toda uma história de série. E o House é legal porque, primeiro que ele me lembra muito o tutorial que eu tive no PBL, que são aquelas salas que você senta e discute e vê os diagnósticos diferenciais. Mas ele também é um pouco viajado, né? Você vê diagnósticos que só ele descobre, que são coisas que de início você não vai pensar, né? Então eu acho que das duas eu prefiro House. Eu ainda acho que me lembra um pouco mais da medicina mesmo, da prática real. Apesar de serem diagnósticos muito difíceis.
Mas das duas, se pudesse colocar uma terceira opção, eu prefiro o Plantão Plantão Médico. Médico, eu já assisti o Plantão Ele Médico. É bem bom, é bem realista, assim. Bem, não vou nem perguntar se tá em dia, porque eu tenho certeza que não tá em dia. Não tá. Eu não terminei Não a primeira temporada ainda. Faz muito tempo. Já parou de ficar disponível na internet e eu não consegui ainda. Mas um dia eu termino. Não dá pra se formar assistindo Não dá. Dr. House, né? Não dá pra se formar assistindo. Porque esses dias eu vi um caso, né? Acho que o cara devia ser muito viciado Nossa, na série, né? Ele falou assim... Não, mas eu assisti a todas as temporadas de Grey's Anatomy, eu sou médico. Não funciona, né? Mas sempre tem essa piada, né? Com quem assiste Grey's. Mas é isso aí, galera. Ó, então hoje tivemos aqui o prazer de receber a Mariana. Se você quer saber aí sobre outra área, né? Vamos trazer aí nas próximas semanas outros cursos, né? Outros ex-alunos vêm, comentam, falam sobre. E isso serve para quê? Serve para que você mesmo que está indeciso, tome uma decisão correta, porque é uma decisão para a vida inteira, né? Então não é algo que ele pode pensar, por exemplo, lógico, né? Ele pode começar um curso e falar assim... estamos aqui, errado, não é o que eu quero. Isso. Correto, é isso mesmo. Mas assim, de certa forma, pessoal, o interessante é que vocês já tenham aí esse direcionamento. E esse é o objetivo desse quadro, né? O objetivo desse quadro é trazer aí, digamos que, pessoas, né, do cotidiano, né? Para que seja mais fácil de compreender, mais fácil de você ter uma relação direta com o curso e ter aí a sua escolha correta. Galera, você já sabe, então, siga as redes sociais, inscreva-se no canal, não perca nenhuma atualização. Então, até mais, Mariana. Muito obrigada.